Glória a Deus. Quero cumprimentar todos na paz do Senhor. Nós estamos gravando essa live na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira de Cajueiro, com o intuito de edificar as nossas vidas, né? Todos nós que estamos aqui presentes, um número não maior do que 10 pessoas, mas também para todas as pessoas que alcançarem através das nossas redes sociais. Quero compartilhar uma palavra de Deus que está no livro do profeta Amós, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 11, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar ao outro, do norte ao oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naqueles dias, as virgens formosas e os jovens mancebos se desmaiarão de sede, e os que juraram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, como é certo viver no caminho de Berseba, estes mesmos cairão e não se levantarão mais. Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que fala. O Deus que nós servimos é um Deus que usa o homem para falar conosco, usa o nosso semelhante para falar conosco. Deus, todas as vezes que Ele queria falar com a sua nação, Israel, ou com qualquer indivíduo de forma específica, individual, Ele usava pessoas. E todas essas pessoas que Deus Ele usava, Ele não falava o que queria, e sim falava o que Deus mandava Ele falar. E como nós conhecemos a palavra de Deus, ou ela edifica, ou ela consola, ou ela exorta. Quando nós ouvimos uma mensagem de edificação é muito bom. Quando nós ouvimos uma mensagem de fortalecimento espiritual é muito bom. Mas quando nós ouvimos uma mensagem de repreensão, já é do ser humano de recusar, de não aceitar. Deus diversas vezes enviava seus profetas para levarem palavras duras de consolo e também de edificação para o seu povo. O seu povo sempre aceitava as mensagens de edificação, as mensagens que consolavam, mas dificilmente eles aceitavam as mensagens que exortavam, que chamavam para a responsabilidade. E o próprio Jesus, advertendo o seu povo nos seus dias, no Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 37, ele diz assim, ele levanta uma lamentação dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas mãos, assim como uma galinha junta os seus pintinhos, e vós não quisestes. Aí ele lança uma sentença dura dizendo: eis que esta casa vos ficará deserta, e eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que diga: bendito o que vem em nome do Senhor. O povo de Israel havia rejeitado os profetas que Deus havia enviado, matavam, rejeitavam o próprio Jesus, o Filho de Deus, legítimo. Ele sentiu na pele o que é ser rejeitado como sendo um profeta, um enviado de Deus. Ninguém tinha mais legitimidade, autoridade para falar o evangelho, algo da parte de Deus, do que Jesus. E Jesus, uma certa vez, ele disse, lá em João capítulo 5, versículo 43, eu fui até vós em nome de meu Pai, e vocês não me receberam, mas virá outro em seu próprio nome, a esse vocês receberão. Então, o próprio Jesus, ele sentiu a rejeição como sendo o enviado de Deus, mas a nação, o povo não tinha percepção, o povo não entendia, rejeitava o profeta, matava o profeta, mas o profeta ele não estava falando o que ele queria. O profeta ele era apenas um enviado de Deus. O próprio profeta Amós, uma certa vez, ele disse: bramando o leão, quem não temerá? Mandou o Senhor, quem não profetizará? Quantos e quantos anos a igreja está pregando o evangelho? Quantos e quantos anos pessoas espalhadas no mundo inteiro estão pregando a palavra de Deus?
pouquíssimas pessoas têm dado crédito. Se nós pararmos para analisar, em todos os congressos, em todas as festividades, em todos os lugares, em todos os cultos, por mais simples, por lugares mais remotos, distantes e por menor que seja a aglomeração e o número de pessoas, sempre na hora do louvor, sempre na hora dos cânticos, todo mundo está presente. Mas quando o pregador pega o microfone para pregar, não importa se é homem, se é mulher, se é graduado ou não, se é analfabeto, não importa, está sendo porta-voz de Deus naquele momento. Quantas vezes é só o pregador pegar o microfone para falar a palavra de Deus, a igreja começa a ficar vazia, os corredores começam a se encher, as cantinas começam a lucrar, e o povo de Deus começa a morrer espiritualmente sem perceber. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que a palavra em que nós acabamos de ler está se cumprindo, e ela está se cumprindo, ainda não atingiu o ápice, o sentido pleno da sua profecia, ela ainda está se cumprindo, que viriam dias em que muitas pessoas iam morrer, não por falta de pão e nem sede de água, mas por falta de ouvir a palavra de Deus. Hoje nós sabemos o que é dar importância à palavra de Deus, como é bom estar na casa de Deus ouvindo a sua palavra. E hoje, para pregarmos a palavra de Deus, não podemos ter mais do que 10 pessoas no templo, não podemos ter mais do que 10 pessoas para gravar uma live, para atingir o maior número de pessoas possíveis. Muitas pessoas estão fazendo isso, não é somente nós. Muitas pessoas estão gravando as suas lives, pastores mandando recados para os seus respectivos rebanhos, mas o povo de Deus nunca sofreu tanto, pelo menos nós, nunca passamos por uma situação como essa. Todos nós que estamos aqui conhecemos o nosso histórico. Eu tenho alguns anos de evangelho, mas nunca vi algo semelhante. E quando lá na África muitos diziam: Jesus está voltando, porque lá é fome, porque lá é seca. Países em que o evangelho não pode ser pregado, aonde as pessoas não podem ler a Bíblia, aonde o evangelho não pode ser disseminado, as pessoas que forem pegas lendo a Bíblia ou pregando o evangelho são mortas. E nós aqui dizendo: ainda está longe de Jesus voltar, e eles lá passando o que nós hoje estamos passando. Então hoje nós podemos falar o que eles há muitos anos já estão falando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E como teve a live anterior, a casa edificada na areia e a casa edificada na rocha, a rocha é essa palavra aqui. A rocha é essa palavra aqui. Uma vida que não é fundamentada na palavra de Deus, cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e se a casa não estiver na rocha, ela é sucumbida. O nosso intuito aqui nessa live é fazer com que você reflita a importância de você ler, estudar, obedecer, amar a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Aonde chegar este vídeo, que você possa refletir sobre a sua vida, sobre os princípios e valores que até hoje você priorizou. Hoje a nossa fé, ela está sendo provada de fato. Hoje a nossa fé está sendo provada de fato. Nós estávamos falando na live anterior, infelizmente, é a pura realidade. Muitas pessoas até estão gostando, porque acham que em casa está tudo bem. Eu posso assistir em casa e também estou sendo edificado. Eu posso assistir uma pregação em casa, eu também estou sendo edificado. Eu posso ouvir uma live em casa, assistir uma live em casa, eu também estou sendo edificado. Mas a nossa vida, ela não está pautada apenas nesses detalhes. O cristão, ele precisa ceiar. O cristão, ele precisa de comunhão. O cristão, ele precisa de aproximação. O cristão, ele precisa de mão estendida, de abraço, calor humano, não é? Então eu quero nesse momento, no nome do Senhor Jesus, levantar um clamor ao Senhor. Eu peço aos irmãos que estão aqui presentes, e
peço a você que está em casa, você que vai assistir essa live, onde você estiver, que você, pelo menos por 2 minutos, você possa fechar os seus olhos e participar dessa oração conosco no nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, o nosso clamor não é muito diferente dos clamores que os teus servos e a tua igreja levantaram nos tempos bíblicos, séculos e séculos antes de nós. O nosso clamor é que o Senhor sare essa nação, que o Senhor sare essa nação, que o Senhor sare a nossa terra. O Senhor disse esta palavra que serve para nós nos dias odiernos: e se o meu povo que clama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós estamos atravessando dias difíceis, dias em que a nossa fé ela está sendo provada, e o Senhor mesmo disse lá em Malaquias capítulo 4 versículo 5, de que o Senhor faria distinção, diferença entre aquele que serve e entre aquele que não serve, entre o justo e entre o ímpio, entre aquele que serve ao Senhor e entre aquele que não serve ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós não queremos ser como Pedro, que no alto da sua arrogância, quando o Senhor, na direção do Espírito, disse para ele: Pedro, cuidado, porque o diabo está querendo brincar com você como um trigo numa peneira. E Pedro, ele disse: ah, Senhor, eu estou pronto. Ah, Senhor, quantas pessoas acham que estão preparadas. Sansão também achou que a força ainda estava nele, mas não sabendo que o Espírito Santo já havia se afastado dele, e ele não havia percebido. Quantas pessoas nesse exato momento, ou no alto da sua arrogância e da sua prepotência, achando que estava cheio de pé de força, que estavam preparados para passar por qualquer situação adversa, e hoje eles estão enfrentando talvez o seu maior gigante, porque simplesmente subestimou a si mesmo, não examinou a si mesmo, achando que estavam preparados. Mas a nossa oração neste momento é que o Senhor tenha compaixão e misericórdia, que o Senhor possa estender as tuas mãos e levantar os caídos, que o teu Espírito, que a tua presença, que pode alcançar os 4 cantos simultaneamente, possa visitar todos os irmãos que estão aqui, e por onde este vídeo chegar, que a tua presença, que o teu braço forte, que a tua gloriosa força possa fazer com que essa criatura se levante. Eu quero aproveitar esta oportunidade, Senhor, para orar sobre todos os enfermos, e por que não todos os infectados por este vírus maldito, na autoridade que há no nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu não estou pedindo e nem implorando, eu estou dando uma ordem. Onde você estiver agora, coloque a tua mão no alto da sua cabeça, porque agora esta maldição sobre a sua vida cai por terra. Agora esta doença cai por terra, em nome de Jesus. Seja curado agora. Agora seja curado, seja alcançado, alcançada pela mão saradora, restauradora do nosso
nosso grande El Shaddai, o Jeová Rafá, no nome de Jesus. E todos que creem dizem amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.